Olá, queridos estudantes da Estudantes Online, professor Sano Massarani. E vamos nesta aula falar sobre a colonização da América Espanhola, dentro aí da colonização europeia na América. Bem, temos aqui, pessoal, um mapa, dos territórios, isso no período de maior extensão, pertencentes à Espanha. Então, a gente observa aqui o que está de vermelho era de posse espanhola, o que está de laranja, a Espanha, ela tinha a autoridade, mas não tinha o domínio, né? A autoridade jurídica, né? A ideia de ela reivindicava a legitimidade, mas não dominava. Então, aqui o exemplo noroeste, né, dos Estados Unidos, que viria a ser os Estados Unidos. Temos aqui as Ilhas Falklands, ou Ilhas Malvinas, que estavam sob domínio inglês e domínio inglês até hoje. A gente observa, né, uma grande extensão, né, o domínio espanhol na América, mas não dominava, por exemplo, a América Latina toda. Óbvio, temos aqui a América Portuguesa, que é o Brasil, né? Nós temos as Guianas, né? A Guiana, uma é francesa, outra é Guiana, inglesa. Temos o Suriname, colonização holandesa. Temos aqui nas Antilhas várias ilhas que eram, né, de colonização inglesa, francesa, holandesa. Bem, o Colombo, pessoal, ele vai chegar aqui na ilha de Hispaniola, né, 1492, onde temos aí hoje República Dominicana, Haiti. Aqui em cima temos Cuba, aqui é Porto Rico, menorzinho. A Flórida aqui pertencia à Espanha. Nós temos uma aula. Olha só o tamanho do México, né? O México ele tinha o dobro do tamanho atual. E os Estados Unidos vai conquistar essas terras. A gente vai ver isso na aula de Estados Unidos no século XIX, principalmente no movimento da Marcha para o Oeste, como os Estados Unidos, que eram as 13 colônias aqui numa faixa litorânea, no Oceano Atlântico, vai se tornar um território de tamanho continental. Então, olhem o tamanho do México, né, da parte como era. Isso pertencia à Espanha. Ok? Bem, pessoal, então o Colombo ele vai chegar em 12 de outubro de 1492. O Colombo achava que estava chegando nas Índias. Ele fez um cálculo equivocado do tamanho do planeta Terra. Ele sabia, né, que o planeta era redondo. Então, o contexto aqui é a busca por uma nova rota, né, para o comércio de especiarias no Oriente, o contexto da expansão marítima. E o Colombo ele chega acreditando que está nas Índias, e por isso ele vai chamar os habitantes de índios. Então, pessoal, a gente chama índio de índio por um erro geográfico do Colombo. Esse termo índio até está sendo problematizado, porque, na verdade, é o nome que foi imposto, além de ser imposto pelo europeu, é um erro geográfico. Então, é um nome que vem sendo, a ideia do nome somente índios, né, vem sendo problematizado. Porque nós sabemos que temos milhões de tribos nativas aqui com culturas diferentes, né, com línguas diferentes, e aí a gente junta tudo num termo só, ainda mais por causa de um erro do Colombo. O Colombo achava que a Cuba era o Japão, enfim. E a Espanha, ao contrário da América Portuguesa, a Espanha vai encontrar, desde o início, quantidades, nas primeiras décadas, grandes de ouro e prata. Isso vai favorecer muito a colonização espanhola desde cedo. Lembrando, Portugal ficou 30 anos até começar a colonizar o Brasil, e só vai encontrar ouro no final do século XVII. Aqui a Espanha já encontra grandes quantidades de ouro e prata e já começa a estabelecer o seu sistema de dominação. Lembrando que quem é que vai... o nome do continente vai ser batizado de América por causa do navegador Américo Vespúcio, ele que vai perceber que se tratava de um continente, né? Porque o Colombo achava, como comentamos, estava nas Índias. Bem, vamos falar então sobre as instituições, sistema político-administrativo da América Espanhola. No nosso curso de História do Brasil, comentamos sobre o sistema do Brasil colonial. Temos o rei absolutista em Portugal, e aqui temos o governo geral, as capitanias hereditárias e as câmaras municipais. Vamos ver aí na América Espanhola. Temos no topo, lógico, o rei, né, na Espanha, e aqui o Conselho Real e Supremo das Índias, que ficava também na Espanha. É o principal órgão de controle colonial, tendo funções administrativas, militares, religiosas, judiciárias e legislativas. Abaixo do Conselho Real, também na Espanha, temos a Casa de Contratação, ou Casa de Contratação, que vai coordenar o comércio e a navegação entre a Espanha e a América. Agora aqui na América temos abaixo os vice-reinados,
Basicamente, nós tivemos quatro, tem algumas mudanças, né, ao longo dos anos, mas basicamente houveram quatro vice-reinados na América Espanhola. Da Nova Espanha, atuais México, regiões da América Central, Nova Granada, Colômbia, Equador, Venezuela, Panamá, os atuais, Peru, atuais Bolívia, Peru e Chile, uma grande resistência aí, né, da Espanha, inclusive no momento da independência das colônias da América Espanhola, nós temos uma aula sobre a independência da América Espanhola. E muito próximo do Brasil, né, inclusive na história do Brasil, o vice-reino do Prata, atuais Argentina, Uruguai e Paraguai. Vamos ter as audiências, são tribunais jurídicos, né, judiciários, que possuem também atribuições administrativas. E na base, os cabildos. Os cabildos são as câmaras municipais, vão ser importantes futuramente no processo de independência, vão ter o poder local, assim como as câmaras municipais no Brasil, e aqui na América Espanhola, controladas pelos crioulos, os espanhóis que nasciam na América. A gente vai ver isso na parte final da aula, na Sociedade da América Espanhola. Então, reparem, temos diferenças aí, né, bem significativas no sistema político-administrativo da América Espanhola em relação ao brasileiro, né, ao da América Portuguesa. Quando os espanhóis chegam na América, nós vamos ter aí milhões de nativos e vamos ter civilizações, de certa forma, tecnologicamente bem avançadas. O grande destaque para as civilizações dos astecas e dos incas. Falamos também muito dos maias, mas os maias já estavam, né, meio que dissolvidos, né? Misteriosamente os maias abandonaram suas cidades, enfim. E nós estamos aí já num período bem, né, de sumiço dos maias. Vamos ter aqui os astecas na parte central do México. Tínhamos os maias, como eu falei, já em processo de declínio, na parte sul do México, pegando também Guatemala, Belize, parte de Honduras, El Salvador. E temos a civilização andina dos incas, nos Andes, vai do Equador até o Chile, com destaque aí para o atual Peru. Então nós vamos ter, pessoal, um grande choque cultural. A gente vai comentar um choque fortíssimo entre os espanhóis e essas civilizações pré-colombianas, da Mesoamérica, né, América Central, e da América Andina. Bem, os astecas aqui, trouxe alguns exemplos, né, para a gente poder ter uma noção. Aqui temos uma representação de Tenochtitlan, que seria a capital asteca, vai causar um impacto gigantesco, né, nos espanhóis, o nível de urbanização, de planejamento urbano de Tenochtitlan, que fica num terreno muito pantanoso. Temos aqui a pirâmide do Grande Templo. Os astecas eram bem militaristas, faziam diversos sacrifícios de prisioneiros, arrancando o coração do prisioneiro ainda vivo, né? Os astecas eles vão ter um amplo domínio sobre povos da região, que muitos povos não vão aceitar bem esse domínio, os espanhóis vão se aproveitar. Nós temos aqui uma outra representação de Tenochtitlan, para a gente ter uma ideia, né, da magnitude, né, do lugar, da capital asteca. Temos os incas nos Andes, os incas conhecidos pela construção de estradas, né, pela sua habilidade em construção. Aqui a cidade de Machu Picchu, né, a cidade dos incas, que só foi depois encontrada, né, no século XX. Enfim, os incas não eram tão militaristas quanto os astecas, buscavam resolver as coisas pela diplomacia. Nós temos os maias. Os maias, pessoal, eles têm uma astronomia muito avançada. Aqui na esquerda temos um calendário maia. Os maias utilizavam 2 calendários, inclusive um com 365 dias, muito preciso. Os maias tinham conhecimento da matemática, inclusive do zero, que o europeu ainda, né, muitos regiões da Europa não tinham adotado. E aqui temos a escrita maia, os hieróglifos maias. Os astecas eles não tinham escrita. Então os maias eles têm causa grande impacto quando a gente analisa essas civilizações pelos seus avanços científicos, seus avanços urbanísticos. E os espanhóis, como eu comentei, eles vão se impactar. Bem, vamos falar então sobre a conquista que, de certa forma, ela foi muito trágica e muito rápida, em termos então de disparidade de quantidade de soldados. Os espanhóis, muitas vezes, com pouquíssimos soldados, centenas de soldados ou poucos milhares, em oposição a impérios com centenas de milhares.
e os espanhóis vão acabar vencendo os astecas e os incas em poucos anos. E vamos ver como se deu essa conquista, né, dos famosos conquistadores espanhóis, que são esses exploradores e aventureiros que vão vir da Europa para a América para conseguir riqueza, conseguir fama, prestígio, e vão marcar esse momento inicial da conquista espanhola. Aqui temos o Hernán Cortés, né, uma pintura representando o Hernán Cortés, que vai conquistar o Império Azteca, com o imperador Montezuma, o Montezuma II, o encontro entre eles. Como que se deu, pessoal, essa conquista em tão pouco tempo, de milhões de nativos com poucos espanhóis? Temos aí alguns fatos importantes. Eu lembro de um poema, o famoso poeta chileno Pablo Neruda, que ele diz: a espada, a cruz e a fome dizimaram a família selvagem. Vamos explicar um pouco isso. A gente vai acrescentar as doenças e conflitos internos. A espada, pessoal, seria o militarismo espanhol. Os espanhóis tinham armaduras, tinham armas de fogo, cavalos, os índios não conheciam o cavalo assustava muito no início. Mas a gente não pode explicar essa conquista só pelo militarismo, só pelas armas, porque os índios depois eles vão utilizar cavalos, vão utilizar as armas. Então a questão militar tem um impacto muito forte no início, mas depois os índios vão se adaptando, os nativos vão se adaptando. Temos a questão da cruz, que é a catequese, a conversão. Assim como no Brasil, na América Espanhola vamos ter uma atuação muito forte dos jesuítas, e os jesuítas vão, então, converter principalmente os índios nas crianças, né? E isso ao longo dos anos. Não é à toa que a América Latina tem um número, dito como continente com o maior número de católicos no mundo. Então a catequese jesuítica ela vai ter muito sucesso, e é uma forma de você desarticular a resistência nativa. A fome, pessoal, não é necessariamente fazer o nativo, o índio, passar fome, e sim desorganizar toda a ordem política e econômica dele. Então, o espanhol vai chegar, vai querer implantar o metalismo, querer implantar o capitalismo mercantil, a busca de metais preciosos, uma produção em maior escala. E o índio, ele, né, muitas vezes não é o sistema econômico, não é o sistema político nativo. Então ele vai fazer uma resistência, muitas vezes não vai se adaptar, e isso vai desorganizar toda a ordem tribal. Em termos de números absolutos, são as doenças que vão vitimar o maior número de nativos. Não havia anticorpos, né? Os nativos não tinham anticorpos às doenças europeias, e doenças principalmente como a varíola, ela vai matar, vitimar milhões de nativos. Nós vamos ter aí surtos de epidemias das doenças europeias, onde milhares de índios vão morrer. Então as doenças têm um papel fundamental nesse início de conquista da Espanha. E os conflitos internos? Isso é importantíssimo, pessoal. O Cortés, por exemplo, na conquista do Império Azteca, os europeus em geral, eles vão utilizar, se aproveitar muito desses conflitos internos. O Império Azteca, por exemplo, ele, de certa forma, tinha uma dominação muito violenta sobre outras tribos, outras nações, outros povos indígenas. O Cortés vai se aproveitar disso. Existe também a ideia de que o Cortés inicialmente foi visto como um deus asteca que estava retornando, o Quetzalcoatl. Isso é debatido, mas é uma ideia que vem também do século XVI, apesar de ser debatida, é uma ideia já bem antiga, a de que o Cortés pudesse ser a serpente emplumada, o retorno desse deus. Isso fez com que o Montezuma ficasse meio reticente, encontrasse o Cortés, inclusive, e o Cortés vai se aproveitar de uma divisão interna desses povos dominados pelos astecas. Inclusive, há uma ideia de que o Montezuma possa ter morrido apedrejado, pelos próprios nativos também. Mesma coisa vai acontecer com a dominação do Pizarro, do Francisco Pizarro, no Império Inca, com Atahualpa. Havia uma guerra civil interna, uma rixa entre irmãos, e isso facilitou a captura, por exemplo, do Atahualpa pelo Pizarro. Depois o Atahualpa vai ser executado. Então repare que não é simplesmente uma questão militar, essa conquista espanhola sobre os milhões de nativos da América nesse momento. Bem, para a gente finalizar, vamos falar sobre a sociedade da América Espanhola, que vai ser estabelecida após o sistema de colonização. No topo, pessoal, nós vamos ter aí os chapetones. Quem eram os chapetones? Espanhóis que nasceram na Europa e vão possuir o poder político.
obtendo os melhores cargos administrativos. Ora, Sandro, o espanhol nasce na Europa, o espanhol nasce na Espanha, óbvio. Não. Porque quem nascia aqui também era, né, o espanhol que nascia na América era também espanhol, mas diferente de Chapetone, porque aí é a cria da terra, é um crioulo. Lembrando, pessoal, descendente português que nascia no Brasil, era português do Brasil. Só vai ser brasileiro após a independência. Então isso é importante. Se você nascesse na colônia e fosse um descendente europeu, você era considerado, nesse caso, um espanhol, nesse caso, um português. Então os crioulos são espanhóis que nasceram na América. Eles são fazendeiros, comerciantes, é uma burguesia, uma elite econômica, mas que não vai ter um acesso ao poder político, não vai ter, poder político vai ficar aí com os chapetones. Essa é uma das motivações da independência da América Espanhola. Temos os mestiços eram muito mal vistos na América Espanhola, né? Trabalhadores livres vão sofrer brutalmente o preconceito, e na base temos os indígenas. Os indígenas, pessoal, não vai haver oficialmente em relação ao índio a escravidão, ok? Inclusive a igreja, de certa forma, ela vai limitar e proibir em vários momentos a escravidão indígena. Mas eles vão ser explorados por duas práticas, a mita e a encomenda. A mita é um trabalho compulsório, bem exploratório, remunerado, mas o índio ganhava uma miséria, onde os indígenas eram selecionados por sorteio dentro de suas comunidades. E aí, geralmente, iam trabalhar nas minas, onde a mortalidade é altíssima. O índio já ficava endividado, vai receber um salário muito pequeno, mas já ficava endividado, e ficava, então, de certa forma, preso por essa dívida aí. Em algumas regiões, a mita é chamada de repartimento. E temos a encomenda, que também é um trabalho compulsório, não remunerado. O índio ele era entregue em encomenda ao espanhol, em troca de trabalhar, geralmente numa fazenda, numa hacienda, ele vai receber o serviço da catequese. Então não havia escravidão, mas os índios vão ser brutalmente explorados pela mita e pela encomenda. Então nós demos aí um bom panorama sobre a colonização espanhola na América. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima aula.